que é uma coisa boa para o Brasil, é que você tem o ensino de nutrição na escola. Como que você tem um cara que sabe multiplicar ângulo, mas não sabe o que ele vai comer no almoço? Como que... Cara, isso não entra na cabeça. Beleza, ele vai passar isso. Se ele for fazer, sei lá, engenharia, ele vai usar a multiplicação de ângulo pro resto da vida. Mas se ele for fazer medicina, ele nunca mais vai fazer. Ele vai esquecer o que é seno e cosseno. Agora, ele vai comer todo dia. Pelo menos 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia, ele vai comer. Então, é inadmissível que você não tenha um cara. Então, do mesmo jeito que a gente tem educação física, que é uma coisa que a gente carrega para a vida, a gente precisa de uma educação nutricional. Vamos ver o que acontece, né? Ou quando você falou da fibra, o que acontece? Didaticamente, no alimento, você pode ter 2 tipos. A insolúvel, que é a casca, e a solúvel, que é a polpa da maçã, por exemplo. Só que em determinadas pessoas, como o Musão falou, tipo o FoodMap, que é fruto, oligosacarídeo, fermentáveis e polióis. Cada um que tem a microbiota responde diferente. Então, eu pergunto na consulta, tem algum alimento que cai mal na digestão? Pimentão, clássico. Pepino, clássico. Suco de laranja, passada a laranja, fermenta, clássico. Banana azia. Então, tem muita coisa que, na entrevista de meia hora, que você sabe, você tem que conhecer a vida dela na parte nutricional para não errar na hora de colocar a dieta, de prescrever a dieta. Então, eu vou respeitar o que você sabe que já te faz mal. Né? Com certeza. Mas, assim, quando vocês estão abordando isso, para mim, a concepção geral é, se você faz um implante disso dentro da escola fundamentada, logo no início, você zera muito dos problemas atuais com relação à obesidade. Exatamente. E aí você interfere diretamente no trabalho do médico. O médico, ele quer produzir. Não é o seu caso, mas a maioria trata a doença, não faz a profilaxia. Então, só que isso impede o que é o avanço da medicina, porque se a gente fica tratando coisa básica, Júlio, o resto não dá para frente. Você está pegando gente tratando obesidade, que é uma coisa que, cara, é 100% comportamental. Sim. Se a gente tivesse um nutricionista na escola, pensa que não é só questão dele ensinar. O que muitas vezes acontece com um profissional de educação física que está sendo professor de educação física? Ele tem contato com o aluno, ele tem questões da área afetiva, porque ele observa a relação de um aluno com outro jogando, então ele vê empatia, fair play, ele vê a capacidade de interação, e ele saca quando o cara ele tem algum probleminha. Ele chama o psicólogo da escola e fala, tá vendo aquele aluno? Ele tá assim, assim, assim. O psicólogo chama o pai, aí a coisa vai desenrolando. Agora, imagina que se a gente tivesse um nutricionista dando aula e, de repente, ele identifica um menino ou uma menina que tem um padrão, por exemplo, de restrição alimentar aos 11 anos de idade. Ah, mas, professor, isso não pode comer. Na verdade, só come nuggets e batata frita. Ou, por exemplo, isso. Então, a gente tem as duas coisas. Você está tratando o transtorno alimentar na saída. Olha quanto a gente transtornado. Você sabe que o trabalho da Roberta é a avaliação de transtorno alimentar em alunos de nutrição. Cara, é altíssima prevalência. Sim, eu concordo. Então, tem gente que vai fazer nutrição... Se você puxar da tua memória, você vai lembrar de gente que fala assim, cara, essa pessoa não está aqui para ser nutricionista, está aqui para se tratar. Eu ia falar isso. E aí a gente entra numa coisa muito séria, que é assim... É grave. O cara que tinha que salvar a galera, ele está doente também. Então, essa fica o problema. E quando você tem, supostamente é o que a gente espera, né? Um nutricionista dando aula, não só ele vai ensinar as pessoas, mas ele vai identificar, né, aquele aluno que tem alguma coisa que está errada, ou que tem uma alimentação inadequada, obesogênica, ansiogênica, ou então aquele que já tem sinal de restrição patológico, que já tem pensamento de ideação de físico, tipo, não, isso daqui não pode, eu vou engordar. Cara, não é normal uma criança de 11 anos falar, vou engordar. 13 anos. Isso é um problema das mídias sociais. Exatamente. Essa autocobrança. E tem também a educação cultural da família. Eu lembro de olha, naquela época, eu lembro de um colega de escola, menino, vamos dizer, a gente tinha na casa aí dos 10 anos de idade, que a mãe dele criava o perfil ideal de alimentação para ele. Então, ele só comia frutas, vegetais, legumes, alimentos integrais e outras coisas. O que ele fazia na escola? Se destruía de tanto comer besteira, porque a mãe dele não tinha em casa. Entendi. Então ele parecia um louco desvairado comendo na hora do intervalo. Porque a mãe queria impor uma educação restrita dietética para ele. E ao contrário, sem a maturidade ainda necessária que ele tem.
E ao contrário também, quando você vai ensinar a criança a comer, você já sabe que a família também está errada. Putz. Exatamente. Vem o pai obeso, a mãe obesa, o filho gordinho. Nenhum come legume. Aí começa. Então, sabe, e assim, já tem o report, né? A população brasileira, sobrepeso e obesidade, É a maioria da população. Já está em 50% aqui? Já era. A gente está em 60% de às vezes até mais, de excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Se somar, a maioria, não é o cara eutrófico. E a obesidade é a segunda doença que mais causa câncer, segundo o report, depois de tabagismo.